Ok? Vamos mergulhar numa teoria bem complexa que tem circulado por aí. A ideia é que existe uma agenda global secreta, um plano que, segundo dizem, já pode estar na sua fase final. Vamos tentar desvendar os detalhes dessa história. Bom, tudo começa com uma pergunta que deixa a gente com a pulga atrás da orelha, né? O que será que algumas das pessoas mais ricas do mundo sabem que o resto de nós não faz ideia? Essa questão toda surge porque tem muita gente observando que vários deles estão construindo refúgios subterrâneos super luxuosos, quase como se estivessem se preparando para alguma coisa muito grande. Então, a teoria diz que isso não é uma coisa aleatória, sabe? Faria parte de um plano super coordenado e secreto que agora teria entrado na sua fase final, a mais crítica de todas. A ideia é que os eventos que a gente tem visto no mundo não são coincidências, são, na verdade, peças de um quebra-cabeça muito maior. Para a gente conseguir entender essa teoria, a gente precisa olhar para a primeira camada dela, uma suposta disputa global por energia. A teoria basicamente conecta as conversas de ações geopolíticas mais recentes, sugerindo que tudo isso está ligado por um único motivo escondido. A alegação é que esses movimentos, que parecem não ter nada a ver um com o outro, seriam na verdade parte de uma estratégia única para garantir recursos de energia. Quem defende essa teoria argumenta que as justificativas que a gente ouve, as justificativas públicas para essas ações, são só uma fachada, uma cortina de fumaça para o objetivo real. Enquanto a narrativa oficial fala em estabilidade e democracia, a teoria insiste que a motivação de verdade é o controle sobre reservas gigantescas de petróleo. E o interessante aqui é como a teoria enquadra o conflito. Se a gente olhar a lista, os países lá no topo, Venezuela, Canadá, Irã, Iraque, seriam justamente os alvos principais daquelas ações geopolíticas que foram mencionadas. Isso reforçaria a ideia de que a estratégia está focada exatamente onde as maiores reservas de petróleo do mundo estão. Mas a teoria não para por aí, ela vai além. Vamos para a próxima camada da história, que diz que essa disputa não é só por combustível para carro e para gerar energia. Pois é, a teoria nos leva a olhar mais fundo, sugerindo que o petróleo é só uma parte da equação. A briga de verdade seria por algo ainda mais estratégico para o nosso futuro. A próxima peça desse quebra-cabeça seriam esses materiais aqui, os elementos de terras raras, que são basicamente a matéria-prima da tecnologia avançada moderna. A lógica é, quem controla as terras raras, controla o futuro da defesa, da robótica e da inteligência artificial. E esse gráfico aqui ilustra bem um problema estratégico, uma dependência quase que total de um único país por esses elementos que são vitais. A teoria alega que essa vulnerabilidade é um ponto central de uma crise que estaria para acontecer. De acordo com a teoria, essa ação específica teria sido o gatilho, o que empurrou o mundo para a fase final do tal plano oculto. A restrição no acesso a esses materiais teria forçado uma aceleração drástica da agenda secreta. E isso nos leva à alegação principal da teoria. É como se a gente estivesse descascando a última camada da cebola para revelar o suposto motivo final por trás de tudo. A explicação para esse plano gigantesco supostamente envolve uma quantidade de dinheiro que é quase impossível de imaginar: 21 trilhões de dólares. A teoria se baseia numa ex-funcionária do governo e num relatório acadêmico para dizer que trilhões de dólares de fundos públicos simplesmente sumiram, sem explicação. É assim que um projeto dessa magnitude poderia, supostamente, ser financiado em segredo. Então, o ponto crucial da teoria é que esse dinheiro que sumiu teria sido usado para construir uma infraestrutura secreta com um único objetivo: sobrevivência. A construção não seria para uma guerra normal, mas sim para um sistema de suporte de vida para pouquíssimas pessoas. Ou seja, não se trata de dominação global do jeito que a gente pensa, mas de garantir que um grupo seleto de pessoas consiga sobreviver a um evento que mudaria o mundo para sempre. A tecnologia, o petróleo, as terras raras, tudo isso seria só um meio para construir um mundo pós-apocalíptico automatizado para essa elite. Mas como se chegaria nesse ponto? A teoria detalha o suposto passo a passo para alcançar esse objetivo, uma estratégia bem clara, em 3 etapas. O suposto plano se desenrolaria em 3 fases, todas calculadas. Primeiro, neutralizar um adversário global. Depois, criar o caos no Oriente Médio para controlar a energia. E, por fim, usar toda essa instabilidade para encurralar o alvo final. Cada fase prepararia o terreno para a próxima. E aqui está a principal conclusão da teoria. A proposta é que se veja os eventos mundiais não como algo caótico e aleatório, mas como jogadas calculadas num jogo de longo prazo. A ideia é que por trás da desordem que a gente vê, existe uma ordem oculta e um plano em execução.
E para fechar, a fonte dessa teoria solta uma informação bem provocadora. A alegação de que tudo isso está detalhado em um livro que teria sido proibido pelo governo. Isso leva a uma última pergunta. Se um livro assim realmente existir, que segredo ele poderia conter que seria considerado tão perigoso a ponto de ser censurado?